O Panorama 95 discute os problemas e desafios de Caicó e da região do Seridó, com a participação de convidados especiais. No ar, Panorama Debate. 7h26. Hoje é o Dia da Consciência Negra e o nosso Panorama 95 resolveu realizar uma semana inteira de debates, também de entrevistas com o tema Desafios Contemporâneos para combater o racismo estrutural e suas consequências no Brasil. Todos os dias nós vamos receber aqui no nosso programa pessoas, convidados especiais para debater essa temática. Hoje, para discutir o Dia da Consciência Negra, desmistificando fenômenos, enxergando preconceitos e a discriminação étnico-racial inviabilizada pelo discurso da democracia racial, a gente tem a alegria de receber o professor Antônio Neves, ele que é bacharel licenciado em História, especialista em História e Cultura Africana e Afro-Brasileira pelo FRN, Igualdade Racial nas Escolas, pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Professor, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, Marcos Dantas, bom dia a todos os ouvintes. Dizer que a alegria também é nossa em compartilhar este momento, Marcos, e já de antemão agradecer e parabenizá-lo por esta iniciativa, considerando que todo este mês de novembro, né, que alguns setores da sociedade denomina de Novembro Azul, mas também é o Novembro Negro, por se tratar de um mês em que, no dia 20, o dia de hoje, é dedicado ao Dia da Consciência Negra, que é um dia de muita reflexão, de muito debate, de muita provocação, para a gente sempre dar continuidade a essa questão do poder do negro e da negra no Brasil, da história do negro e da negra no Brasil, principalmente no combate aos preconceitos e ao racismo, né, dentro deste cenário étnico-racial que nós temos no país como o nosso, país como o Brasil. Então, de antemão, é uma alegria estar aqui mais uma vez no seu programa e tratando desta questão que é de suma importância para toda a população brasileira e para toda a nação brasileira. Professor, será que as pessoas que nos escutam agora sabem realmente a importância e discutem, debatem o Dia da Consciência Negra? Não. Não, porque esta é uma temática que, da forma como ela é visualizada, ela ainda é vista apenas como um dia que se comemora algo, como quem comemora o Dia dos Pais, o Dia das Mães, o Dia da Criança, ou tem dia para tudo, né? E alguns é dia de festa, outros é dia de reflexões. Inclusive, este dia em alguns estados até é feriado, né? O que é louvável. Mas é muito mais do que isso, né? O Dia da Consciência Negra, que é neste dia 20 de novembro, que inclusive é o dia também de Zumbi dos Palmares, um dos grandes nomes, um dos grandes negros que lutou contra a opressão colonial da escravidão, né, no período. E isso faz com que a gente entenda também que não é uma questão só de consciência, né? O Dia da Consciência Negra não é uma questão só de ter consciência dos problemas e da realidade que ainda aflige os negros e as negras no Brasil, na questão principalmente do racismo e de todas as violências que isso promove. Então é uma questão muito mais de consciência. Nós precisamos de atitudes, nós precisamos agir, nós precisamos manter esta luta ativa e acesa para que a gente possa compreender que dentro do cenário nacional e dentro do ambiente que se construiu no Brasil, não é, há 523 anos, que é o tempo de história que nós temos no Brasil, né, o racismo e todas as violências que o racismo produz ainda é uma realidade. Então é preciso muito mais do que uma consciência, não é? E essa consciência que a gente chama aqui neste dia de consciência negra é uma forma de você dizer, olha, nós estamos aqui,
né? O negro e a negra, nós somos brasileiros, né? Mas nós estamos aqui, mas somos vistos e somos tratados dentro de uma outra condição, dentro de uma outra ótica, né? E dentro desse processo histórico, o que a gente busca é exatamente fazer com que, principalmente, toda essa violência que está posta contra uma raça, contra um povo, contra uma história, ela precisa ser combatida em várias frentes e de várias formas. Pelo Estado brasileiro, pelas instituições, pela educação, pela família, pelas religiões, por tudo aquilo que precisa compreender que dentro de um país complexo como o Brasil, não há vaga, não há espaço, não pode haver vaga e espaço para os preconceitos e este racismo tão enraizado na nossa história. Pegando o nosso tema de hoje, nessa nossa primeiro dia dessa nossa série de entrevistas, queria que você falasse um pouco sobre desmistificando fenômenos. Exatamente, quais são os fenômenos, não é? Porque, principalmente, nós precisamos discutir toda essa situação a partir do processo. O que é que causou e o que é que alimenta o racismo no Brasil? Primeira questão, né? O racismo negro. Racismo contra uma raça, raça negra, né? E onde é que estão os elementos que compõem este racismo? Estão em todos os ambientes. Está na sociedade, de uma forma geral, mas está na família, está na escola, por incrível que pareça, está nas instituições públicas, privadas, né? Está dentro de elementos culturais, né? Que transforma e desenvolve todos esses elementos, né? Que produz o racismo, né? Então, desconstruir esses fenômenos é você despertar essa consciência, é você despertar as ações para dizer o seguinte: olha, não dá para você olhar para o negro e para a negra como se ele fosse inferior a você, por você ser branco ou ser de qualquer outro biotipo, né? Não dá para você dizer que é coisa de negro, como se coisa de negro fosse algo inferior, ou como se houvesse coisa de negro, coisa de branco. Existe uma cultura que no Brasil é uma cultura híbrida, né, que devido às três principais raças que compõem a natureza brasileira, né, que é o europeu, o branco europeu, os povos originários, que a gente chama de indígena, e o povo africano, né, que para cá veio sem ser convidado, veio forçadamente, foi sequestrado, raptado de suas terras na África e vieram para cá escravizados. E aqui, por 350 anos ou mais, né, viveu em condição de extrema violência. Então, o Dia da Consciência Negra por si só, a gente não desconstrói 350 anos de violência, a gente não desconstrói 350 anos de racismo, né, a partir daquela lógica que negro não é gente. Então, se não é gente, não tem alma. Se não tem alma, então pode ser escravizado. Na condição de escravizado, pode ser espancado, pode ser até morto, que não daria nada, não dá nada para quem assim fizer. Então, desconstruir esses fenômenos é exatamente a gente olhar para um país, né, como nação, que dentro dessa contemporaneidade, o Brasil de hoje, não cabe mais o discurso nem a prática do racismo. Por quê? Porque a gente consome, a gente vivencia todos os dias as culturas negras, né? A gente vivencia todos os dias todas as tradições que estão envolvidas dentro das identidades nacionais do Brasil. Porque o Brasil não tem só uma identidade, o Brasil tem várias identidades dentro da diversidade, não é? Em cada lugar que você está, em cada palavra que você diz, em cada comida que você se alimenta, em cada música que você ouve, tem traços da cultura indígena, tem traços da cultura africana, tem traços da cultura afro-brasileira, que é essa mistura que se deu, essa união, e que hoje faz e apresenta este país que nós temos, esta nação que nós temos. Agora, é preciso, a partir disso, trabalhar na perspectiva de que não dá para você simplesmente querer
dividir os espaços de poder de forma segregada, que é aquela forma que diz, não, aqui não cabe o negro, aqui só cabe o branco, não, aqui não cabe o indígena, aqui só cabe as castas da sociedade, que é a elite brasileira, a classe dominante. Então isso são os fenômenos que nós temos, né, no dia a dia, né, no racismo do dia a dia. Inclusive desconstruir esses fenômenos é ter a coragem de afirmar que nós somos sim um país racista. E muito. Quando determinadas, e em coisas simples você vai perceber isso, quando determinada, por exemplo, uma torcida de futebol se acha no direito de estar assistindo um jogo de futebol, que é um movimento de integração nacional. O futebol é uma cultura de integração nacional. E lá, um ou outro se acha no direito de insultar um jogador negro de macaco. Isso é o reflexo mais violento da cultura do racismo, né? Quando a gente está em determinado ambiente, alguém está contando lá uma piada e conta aquela piada de mau gosto sobre o negro, isso é uma expressão do racismo. Mas muitos dos que fazem isso também dizem assim, eu não sou racista, não é? Então os fenômenos se dão dentro desses elementos. Como a questão, por exemplo, quando eu digo da consciência do negro e da negra, é porque as relações são diferentes. A forma como a mulher negra é vista dentro desse contexto do racismo no Brasil é inclusive muito mais violento do que o homem, não é? Pelo simples fato de ser mulher negra. Aí muitas vezes mulher negra da periferia, e o espaço da periferia é um espaço que por si só já é visto com preconceitos. E dentro de todos esses elementos, ela é tida e ela é vista, como era vista lá na época da escravidão, como um objeto sexualizado, o corpo, né? Então o olhar que se tem para o corpo feminino negro é um olhar também de objetificação, né? De sexualização, de erotização daquele corpo. Não é à toa que, né, o estrangeiro, né, o turista estrangeiro principalmente, por muito tempo no Brasil, a mulher negra era vendida como uma mulata, símbolo sexual, né? E olha, veja bem, a mulata, o que é uma mulata? Não existe essa cor. É a negra. É a negra, é a preta, né? Porque por muito tempo, por exemplo, desmistificar fenômenos. Você vai lá nos dados do IBGE, aí tem lá a cor, como é que você se define? Preto, branco, amarelo ou pardo. Não existe essa cor parda. Isso surgiu a partir do que o próprio Estado brasileiro, numa ideia de branqueamento da nação, né? Lá no início do século, após a proclamação da República, já com o fim oficial da escravidão, vai se criar aquela ideia de que para que o Brasil se desenvolvesse, se modernizasse, era preciso branquear o país, né? Com a ideia eugenista. E aí vai se criar a história da cor parda, que nem é negro, nem é branco, nem é amarelo, é uma cor que não existe dentro do vocabulário, né? De definições, mas oficialmente lá no IBGE, se você... Então isso faz com que a gente, inclusive, diga assim, mas o Brasil, a maioria da população não é negra, porque tem aí a ideia do pardo. Então é aí que você começa a desmistificar esses fenômenos. Claro que nenhum preconceito, nenhum racismo se justifica, mas talvez as gerações antigas podem alegar que não tiveram informação, receber essa educação dos pais, mas essa geração mais nova, ela tem acesso aí realmente a muitas informações. Há uma luz no fim do túnel? Você acha que essa nova geração, por exemplo, ela vai ser menos racista ou não? Olha, se você for considerar que hoje nós temos mais informações, né, que hoje nós temos a educação hoje, mesmo com toda a crise pedagógica que existe, inclusive em torno desses temas, mas ela abre um pouco mais as mentes para combater os instrumentos do racismo e tudo mais, então a gente precisa acreditar e precisa trabalhar e lutar muito para desconstruir as mentalidades que levam ao racismo e aos preconceitos, não é? Porque lá na época do Brasil colonial, depois do Brasil Império, no período onde a escravidão era aceitável de forma naturalizada, né? Então o racismo era algo normal. Não gostar de negro, combater, né, tratar o negro como peça inferior, como mercadoria,
Mas hoje em dia não cabe mais isso, porque hoje nós estamos num outro patamar do conhecimento, da ciência, né, das próprias relações humanas, né, das relações de poder. Mas aí a pergunta central é, dentro desses fenômenos, então por que é que no Brasil o racismo ainda está tão enraizado? E por que é que a partir dessa ideia do racismo, desta prática, ainda existe tanta violência, principalmente contra os negros e as negras, em todos os espaços? E quando você fala Brasil, você fala no país todo, né? Eu estou falando do Seridó, o nosso Rio Grande do Norte. Eu estou dizendo que também, estou afirmando que Caicó é uma cidade racista. E você não imagina quanto. É uma cidade racista, sim. O Seridó, que é um Seridó inclusive negro, né, que tem todas as suas origens centradas na ancestralidade africana, né, e outros povos, mas é uma região extremamente racista. E você acha que isso é perceptível, por exemplo, quando a gente percebe a dificuldade que algumas pessoas têm de aceitar determinados negros à frente de instituições importantes aqui no Seridó? A primeira coisa se dá pela própria identificação. Como é que você se identifica? E não é uma questão de cor de pele, de tom de pele, não é uma questão do cabelo. Isso são expressões dessas identidades, mas é de se reconhecer a partir dos elementos que estão postos nas relações sociais. Então, por exemplo, Caicó é uma cidade que tem um cinturão de periferias ao seu redor. E dentro dessas periferias tem muita desigualdade, muita exclusão social, muita ausência de políticas públicas para buscar melhorar as condições de vida da população, e que, consequentemente, essas periferias, inclusive alguns bairros mais acentuados, é visto de forma muito preconceituosa pela população. Então isso se dá dentro dessa perspectiva de que eu não estou falando de um racismo lá do Rio de Janeiro, de Salvador, não é? Que são regiões onde se acentua mais a questão das populações afro-brasileiras e tudo mais. Eu estou falando de nós aqui, bem pertinho de nós, às vezes do seu vizinho, né? E a gente não se enxerga como parte disso, porque é muito cômodo a gente dizer, não, eu não sou racista. Muito bem, eu não sou preconceituoso, nós somos preconceituosos porque a gente tem preconceito, todo mundo tem um pouco de preconceito sobre alguma coisa. O preconceito é decorrente da ignorância, né, da falta de conhecimento ou de uma depuração do conhecimento. Então, dentro dessa lógica, a questão do negro e da negra no Brasil ainda precisa ser estudado, precisa ser aceito, precisa ser visualizado a partir de outra perspectiva. Eu lendo o seu blog nesses últimos 30 dias, você tem trazido muita informação interessante e dados sobre essa questão do negro no Brasil, da violência contra os negros e tudo mais, do déficit de educação, da presença do negro no ensino superior, no mercado de trabalho, do tratamento, né, até da desigualdade econômica ao qual esse negro está submetido. E a gente vai perceber que é exatamente dentro dessa lógica que o racismo está enraizado. Tipo, não é negro, então é negro, sendo negro ele deve ser tratado com um olhar diferenciado inferiormente. E quando a gente apela para a consciência, a gente está dizendo, olha, não basta ter só consciência. Porque todo mundo tem consciência que não pode desrespeitar a lei de trânsito, né? Mas quantos não desrespeitam? Todo mundo tem consciência que se você usa determinados tipos de entorpecente, você vai se prejudicar, mas quantos não usam? E todo mundo tem consciência que o racismo é uma doença, inclusive, que mata mais do que o câncer. Você sabia disso? Mas só que não está lá no óbito. E nem sempre está condicionado a uma situação obituária. Quando eu digo que mata, é porque mata perspectivas de vida. Mata a perspectiva de igualdade, de uma nação humanamente mais saudável. Então, quando você olha para uma criança e diz alguma coisa que fere a dignidade daquela criança pelo simples fato dela ser negra, você tem ideia do impacto que isso causa no psicológico dessa criança, na autoestima. Então você está matando uma perspectiva de futuro naquela criança.
né? Esses dias estava vendo aí a internet e vi que o Banco do Brasil pediu desculpas ao povo negro pela participação da instituição na escravidão, né? Só que foi preciso uma mulher negra assumir a presidência do Banco do Brasil para que essa desculpa viesse realmente a acontecer, né? Chega tarde, por exemplo, esse pedido de desculpa? Chega, porque do ponto de vista histórico e do ponto de vista das consequências históricas, só pedir perdão não ajuda. O Ocidente inteiro precisa não só pedir perdão à África, ao povo africano, mas precisa reparar o estado de pobreza em que a África ficou submetida devido a mais de 300 anos de exploração do povo africano para a escravidão. Então, no Brasil, muito mais do que perdão, é preciso ter políticas de reparação para não amenizar, mas elevar a maioria da população negra a um patamar de igualdade de oportunidades para, em qualquer ambiente, seja na economia, porque o Brasil só é o Brasil que é por causa da África. O Brasil deve muito à África. E não adianta só conhecer as causas do racismo no Brasil. É preciso conhecer também a África, a história da África, né? Para com isso a gente possa desmistificar e aprender a conviver com isso. Como, por exemplo, respeitando as religiões de matriz africana. Não tolerando. Porque há um discurso muito forte. Não, é preciso ser mais tolerante, acabar com a intolerância. É verdade. Mas só tolerar também não. Tolerar é tipo assim: olha, Marco Neto, eu não gosto de você, mas como eu tenho que vir no seu programa, então eu lhe tolero. E não é uma questão de tolerância, é de respeito, de aceitação. Você não tá obrigado a praticar, você não é obrigado a nada. Mas você tem que pelo menos respeitar. Um dos grandes conflitos hoje no Brasil, inclusive alvo de múltiplas violências, é a questão da religiosidade de matriz africana. Não é? Porque o Brasil, ocidentalizado, né, teve lá nos seus elementos fundacionais outra matriz religiosa. E aí, dentro disso, vem todos esses aspectos que a gente precisa reconsiderar. Então, só pedir perdão, o Banco do Brasil chega agora, isso é verdade, isso só aconteceu porque uma mulher negra que está lá, né, cumprindo o seu papel de muito mais do que consciência, mas de reação, né, de atitude, ela chega lá e diz: olha, essa instituição aqui, inclusive a mais antiga do Brasil, né, o Banco do Brasil é a instituição mais antiga do Brasil, né? Ela reconhece que foi conivente por questões econômicas e de interesse nacional da época da escravidão, e foi conivente com tudo isso. E agora nós estamos pedindo perdão, certo? Mas só pedir perdão não adianta, porque a base da exclusão social no Brasil, da exclusão econômica, da exclusão educacional, afeta diretamente e principalmente o povo negro. O povo negro da periferia, né? O povo negro, né, que desde lá do fim da escravidão foi excluído, sem nenhum direito, sem nenhuma reparação, né? Aí você diz: como é que a gente faz isso então? Bom, existem 3 eixos, né, de que no Brasil a gente precisa politicamente, inclusive, porque esse também é um debate político. Não adianta você querer discutir a questão do negro no Brasil, a questão da raça negra, pensando só nos elementos culturais, que são riquíssimos e presentes no cotidiano de todo e qualquer lugar do país. Mas do ponto de vista político é preciso discutir isso para dizer o seguinte: olha, o Estado brasileiro deve muito à população negra. E não dá para querer cobrar só com um fuzil nas periferias, atirando nos jovens negros e matando os jovens negros, ou encarcerando-os, como as estatísticas mostram, que é a maioria da população encarcerada no Brasil é a população negra. Inclusive jovens entre 16 e 25 anos. Pronto, aí quando eu digo a você que o racismo mata mais do que o câncer, é porque toda essa geração, ela está praticamente morta na sua perspectiva de vida com dignidade, com valorização e tudo mais. Então, essa perspectiva, né, de desconstruir esses fenômenos, né, de denunciar essa história da democracia racial que se criou-se
né, esse discurso, não, mas é porque nós somos um país que temos uma democracia racial. Não é verdade. Democracia racial? Qual democracia racial? Em que sentido essa democracia racial se estabelece nas relações humanas, sociais, econômicas, educacionais no Brasil? Em que o negro, para poder ter acesso ao universitário, para poder ter acesso a determinados bens econômicos, precisa das cotas. Foi preciso criar-se cotas, né, que é uma política pública que avançou muito no processo de inclusão do negro, mas que por si só não resolve tudo. Bom dia, Antônio Neves, Marcos, ouvintes do Panorama 95. A minha pergunta é exatamente sobre essa questão das cotas universitárias. É uma opinião que eu já escutei várias vezes, particularmente eu não concordo, mas está no debate, né? Tá posto no debate. É uma corrente universitária que fala isso também. Tem outras pessoas que falam de que, como eu vinha escutando aqui atentamente na entrevista, do ponto de vista da exploração do negro aqui no Brasil, mais de 300 anos, e muita gente fala, algumas pessoas falam, na verdade, muita gente não, algumas pessoas, de que as cotas universitárias é uma política pública, algumas pessoas concordam, mas esse mesmo raciocínio pensam que não é para ficar para sempre, porque chega uma hora que essa relação do negro, da escravidão, ela precisa acabar. Isso, você concorda com essa ideia de que as cotas universitárias devem existir, mas devem chegar a um limite daqui a alguns anos? Essas pessoas falam do ponto de vista de futuro, né? Você concorda? Eu particularmente não concordo, mas eu queria saber a sua opinião. Bom dia, Geraldo, grande Geraldo. Geraldo, as cotas existem porque a desigualdade existe. E a desigualdade existe e afeta a população negra de forma mais agressiva. Há 500 anos, não é de ontem, é há 500 anos, 300 e tantos anos de escravidão, veio uma abolição que não reparou os direitos e os interesses dos negros ex-escravizados, que tiveram que subir o morro, né, para as favelas, ter que se virar, continuaram sendo explorados, negados o direito à educação, negado o direito à inclusão econômica, de ir para um mercado de trabalho onde eles pudessem profissionalmente se autossustentar, e ainda por cima vítima de violência, da violência do Estado e da violência social. Então, 500 anos depois, chega um governo que olha para essa situação de forma mais atenciosa e vai se buscar uma política de reparação. A política de cotas é uma política de reparação necessária, e provou tanto que é necessária que os resultados da política de cotas para o meio universitário, o ensino superior, mostrou o quanto os negros foram beneficiados de forma positiva, inclusive sendo os melhores do ponto de vista do resultado final, da nota, da formação profissional e tudo mais. Agora, essa é uma política que deve ser permanente? Não, agora essa política ela só vai acabar quando a gente conseguir superar boa parte dessa desigualdade. Quando negros e brancos, dentro dessa sociedade mista, plural, diversa, estiver no patamar de competir, ou se não competir, mas de ter as mesmas oportunidades. Porque por exemplo, que determinados setores da elite dominante nacional, com essa política de cotas, era tão incomodada com isso? Porque era inadmissível para eles que o filho dele ou a filha dele tivesse que ser colega e sentar na mesma sala de aula que a filha da empregada negra estava lá sentada. Então tem também o elemento do racismo, do preconceito e da segregação, que é o quê? Olhe, universidade de medicina, universidade de direito, de engenharia, não é para negro. É para branco, filho de doutor, de desembargador, né, de fulano, de ciclano. Negro, no máximo tem que estar na minha cozinha ou varrendo a calçada ou o terreiro do aeroporto. Quem se coloca contra as cotas, no fundo, é um racista? É um racista. É um racista. Ou no mínimo é alguém que tem uma ideia, de nação segregada, que é exatamente o que eu acabei de falar. Olha, negro, o lugar de negro eternamente é na senzala. O lugar do branco é da casa grande. Né?
Mas dentro desse contexto da desigualdade tem a pobreza, e só quem é pobre no Brasil não é negro. Agora, quem, por exemplo, defende de que o negro ele teria a mesma inteligência que o branco tem para chegar a uma faculdade sem precisar de uma cota, por exemplo, também está tendo um elemento racista nessa defesa? Mas aí a questão, Marco Dantas, toda inteligência precisa ser desenvolvida. Toda forma de inteligência. Você não é radialista por acaso e não é hoje o melhor radialista de Caicó, na minha opinião, por acaso. Você estuda, você se dedica, você tem as oportunidades e o local de trabalho adequado para lhe dar as melhores condições de trabalho para você, Geraldinho, cumprir a sua profissão e se incluir dentro desse mercado de trabalho. Mas como é que se dá a relação com o negro? Principalmente após a escravidão. Depois de 300 e tantos anos como escravizado, veio uma abolição que foi um meio termo para agradar determinados setores da elite da época. Depois de muita luta, inclusive, do povo negro, né? E aí o negro ficou excluído. Foi dadas as condições ao negro e à negra de ter uma escola pública de qualidade. Por exemplo, vamos voltar para Caicó? Vá nos nossos bairros periféricos, faça uma visita um dia vocês e olhe a qualidade estrutural das nossas escolas. Lá, claro, tem brancos e negros, mas a maioria é negra. Porque a maioria da população nas periferias de Caicó é negra, mesmo que eles não se reconheçam como tal. Por várias outras situações de identidades, etc, etc. Aí você, quando olha para isso, aí você não vai medir a régua, tipo assim, negro é menos inteligente do que o branco, ou o branco é menos inteligente que o... Não, a questão aqui é de oportunidade. O Brasil tem um dos piores modelos de educação da América do Sul. Um modelo pedagógico estagnado, que não ajuda mais, nem mesmo a construir uma consciência negra. Porque nós temos sérios problemas de ordem, né? De conhecimento e tal, e tal, e tal. Você chega nas escolas no dia como hoje, é todo mundo lutando capoeira, mas não é só isso. Então, do ponto de vista da inclusão social, educacional, do mercado de trabalho, as cotas, Geraldo, é extremamente importante e necessário. Só queria fazer o registro aqui. Esse patamar de igualdade que você se refere aqui, pelo visto, no Brasil está longe de acontecer, inclusive. Está longe de acontecer, inclusive. E olha que nós já avançamos muito, mas esse muito, dentro das estatísticas gerais, é muito pouco ainda. Não é? Porque, inclusive, nos últimos anos a gente teve um retrocesso. Né? A gente tinha, até pouco tempo, um ministro da Igualdade Racial que negava a escravidão. E aí, Marco Dantas, você negar a história é você alimentar a ignorância e fortalecer o racismo. Professor Antônio Neves, obrigado pela sua participação. Lembrar que amanhã nós vamos receber aqui nos estúdios, né, para tratar sobre o tema A Mulher Negra e a Negação do Feminismo Afro-Brasileiro, o corpo e os processos docilizantes da discriminação e da mutilação sociocultural da mulher negra. Vamos receber aqui as estudantes do curso de História da UFRN, Paula Beatriz Teixeira e Vitória Cristina Moura. Algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade, professor. Marcos, só mais uma vez lhe parabenizar, para parabenizar a Rural. Você programa. É muito modesto. Lembrar que essa provocação quem fez é você, né? Mas você é quem é o líder do programa, não é? O programa é seu, é um programa que tem que ser está sempre aberto para as problemáticas, né? Não só da cidade, mas de uma forma geral do Brasil. Então é um momento importante, porque a gente quebrar essas... Só para concluir, deixa eu dizer, olha, o negro no Brasil, ele, devido a todo olhar de inferioridade que existe sobre ele precisa ser melhor do que um branco 10 vezes mais, ele precisa provar que é melhor 10 vezes mais. O negro advogado, ele precisa provar que é melhor na tribuna 10 vezes mais. O engenheiro, né, a mulher professora, a mulher pedagoga, a mulher... Por quê? Porque a carga que ele traz sobre si é muito forte. Então, chegar num momento como esse, estar num programa de audiência como esse e fazer, não é, esse debate público, essas provocações, levar o povo a essas reflexões que incomoda até certo ponto, porque você bate de frente com uma série de olhares e de visões outras ainda mal elaboradas na mentalidade brasileira. Então isso é muito importante. Então fica aqui o nosso agradecimento. Os próximos debates que teremos de amanhã até sexta-feira é de grande importância também para esclarecer uma série de outras situações que a gente começa hoje aqui.
8 horas 2 minutos, confirmando 8